Eu, André Salles, representante da New Way, trago um tema importantíssimo para você. Você que quer imigrar para o Canadá gastando menos de 8 mil dólares canadenses. É isso mesmo, repito, gastando menos de 8 mil dólares canadenses. Você não pode perder uma excelente opção para aqueles que estão, não para aqueles que estão planejando, mas para aqueles que estão tirando o Plano Canadá, né, do papel, tá bom? Então fiquem atentos, no final aí vocês vão entender o porquê que eu trouxe, né, que eu tô trazendo esse tema, que esse tema aí é super importante. O Jason, eu tô dentro, cara, até eu estaria dentro, viu? Vamos marcar aqui, eu tenho uma convidada, óbvio que eu faço sempre com convidados especiais, meus convidados são super especiais, então eu trago a convidada especial que vai me ajudar nessa explicação, para a gente entender como é que você pode, né, alcançar aí o seu sonho canadense por um valor menor do que o que vocês estão acostumados a pesquisar aí no mercado, tá bom? Então eu vou convidar aqui agora a minha amiga, deixa ela se conectar. Um dia lindo aqui em Montreal, um sol, tanto é que, né, tá forte aí no fundo, tá fantástico. Oi, Bruna! Oi, gente. Oi, André. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, e você? Que bom. Tudo certo. Tudo Tudo certo. certo? Caminhando. Caminhando? Caminhando. Confinada? Confinada, né? Todo mundo em casa. Então, vou até pedir desculpa porque eu acho que quarentena aqui perto da minha casa foi sinônimo de obra. Então, vira e mexe, tem os barulhos aqui. Eu me fechei aqui, mas qualquer coisa eu mudo o microfone. Aí vocês só Então, me avisam. então fica tranquila, porque Montreal é a cidade da quarentena, porque a gente já está há alguns anos só com obra para tudo quanto é lado. É a cidade das obras. As brincadeirinhas, os Ai, memes aqui são com as obras de Montreal, para você ter uma ideia. Tem obra em ai, que tudo quanto é beleza. lugar. Então Em vocês vão me tudo quanto é entender lugar. completamente. A gente está no mesmo barco. Bom, Bruna, o tema que a gente traz aí, bom, eu sei que você não tem nada a ver com a imigração, mas você tem muita Uma informação opção. importante. Sim, Muita informação importante que pode ajudar as pessoas a programarem esse intercâmbio aí, né? Esse exatamente. processo, e depois para quem quiser estar ficando por aqui. Vamos Uhum. começar você se apresentando. Quem é Bora. a Bruna? Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou representante do ILSC Education Group aqui no Brasil. Fico baseada em São Paulo, né? E dou suporte para todas as agências que têm parceria com a gente. Então, esse é o meu papel hoje, por isso que eu estou aqui, a convite do André, para a gente conversar um pouco mais dos programas que a gente oferece em Montreal. Maravilha. E, bom, vamos lá. Eu sei que a ILSC Grump, é isso? É o nome? É o É o Grupo grupo, ILSC? grupo ILSC, isso. Perfeito. Ele é formado pela... Pela ISC Language Schools, que é onde a gente oferece os cursos de inglês e francês também, né? Em Montreal a gente tem a opção do estudo de francês, além do inglês. E a gente tem também o Greystone College, que é onde a gente oferece os nossos cursos vocacionais. Então são essas duas marcas que fazem parte do grupo hoje. Maravilha. Então vamos começar pelo começo, né? A gente Vamos. tem pensando em imigrar, pensando em estudar, pensando em trabalhar, pensando em vir para fora do país, né? Uhum. Tem que falar o idioma. Montreal, se você puder falar os idiomas, melhor ainda, você vai se Sim. destacar. Então vamos começar falando um pouquinho, né, da parte ILSC Montreal. Bom, a ILSC Sim. tem unidade no mundo inteiro, né? Dá uma passadinha A na gente estrutura de tem. vocês. Hoje a gente está com 8 unidades ao redor do mundo, tá? Então são 3 no Canadá, Vancouver, Toronto e Montreal. A gente tem Nova Delhi, na Índia, e 4 na Austrália. Então, a Austrália é Melbourne, Sydney, Brisbane e Adelaide. Então, a gente tem um pouquinho aí em cada lugar do mundo. Ah, então vocês não estão falando com qualquer um, não, hein? Com uma autoridade aí no assunto de ensino de idioma. Quantos anos de Sim, existência tem a LSC? são 29 anos de Uau. existência. A gente inaugurou a primeira escola em Vancouver em 1991. Ah, nasceu junto E comigo. ó, tá vendo? Tem a mesma idade de funcionamento. Nossa! Então sabe que tem bastante experiência, né? Então são 19 anos da ILSC e o Greystone College a gente abriu em 2002. Hum, Então, 29 anos, desculpa, 19 anos não, é, 29 anos da ILSC e 12 aí 18 do Greystone College, desde ma- 2002. maravilha. Então não é qualquer escola, não é qualquer grupo, não é qualquer estudante. É uma estrutura já,
né, não só da educação canadense, mas na educação mundial. Então, é uma empresa Sim. séria e que está aí no mercado há bastante tempo e que faz um trabalho bem forte, bem interessante, bem conceituada aí a escola, tá, pessoal? A gente vai focar em Montreal, né, devido à nossa localização, devido às particularidades, até porque falar em 1 hora de tudo isso é meio impossível. Então, a gente vai focando, né, em partes. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre Montreal. Onde é que fica a ILSC Montreal aqui hoje? Onde é que está localizado? Então, vamos lá. A gente está com um campus novo, né? Então, antes a gente ficava em Old Port, agora a gente está na mesma rua da McGill, que eu acho que é uma universidade super conhecida, né? Uma das maiores do Canadá e tudo mais. Então, fica 1 minutinho ali, tá praticamente no mesmo quarteirão, só do outro lado da rua. A gente tá perto do metrô também, então 1 minuto do metrô. Centro da cidade dá uns 2 minutinhos. Então, assim, super bem localizada, né, para quem escolhe ir para lá. O campus é novo, como eu falei, a gente abriu em dezembro, então tá super moderno. A gente tem um arquiteto que tem feito os últimos projetos das escolas da ILSC, de reforma e projetos novos. Então, essa escola nova tá com cheiro de reforma ainda, gente, super novinha. A gente tem 26 salas de aula, tem laboratório de informática, tem student lounge, um espaço onde eles podem ficar depois da escola, tem cozinha, a gente é aplicador de teste de proficiência também, então um estudante que opta por aplicar para um IELTS, por exemplo, ou para o Cambridge, ele tem a possibilidade de fazer na escola, e o Greystone funciona no mesmo prédio. Então, é tudo, a gente concentra tudo num lugar só. Legal. Se vocês, para quem está na cidade de Montreal e queira visitar a ILSC, eles são literalmente nossos vizinhos de localidade. Então, o nosso escritório está lá também. Então, se vocês quiserem fazer uma visita à estrutura da ILSC, é só nos procurar e a gente vai, com todo o prazer do mundo, agendar um horário e fazer, né, o reconhecimento da escola. Vocês vão poder estar visitando, conhecendo a estrutura, tá? Não percam, para aqueles que já estão na cidade. Eu acho que isso é importante, né? Fazer essa visita exploratória ajuda bastante depois a saber o que você está contratando, literalmente. Então, não percam. Maravilha. Dentro dessa estrutura toda que você citou para a gente, quais são os programas que são oferecidos na unidade da ILSC Montreal? Vamos lá. A gente tem os programas regulares de inglês e francês, né? Que é o básico, o fundamento do idioma. No inglês e francês, a gente tem também o idioma voltado para a área de negócios. A gente tem programa para adolescente, tanto em programa em residência estudantil, quanto programa em casa de família, que eles estudam na ILSC. Tem preparatório para exame, enfim, todo o leque dos cursos, né, mais procurados assim pelos estudantes, a gente oferece hoje na ILSC Montreal. Tá, então se eu quiser, eu não falo nada do idioma, zero, e eu quero fazer para melhorar minha carreira no Brasil, para aplicar na universidade ou para pensar numa imigração futura, eu consigo começar lá o programa com vocês, o inglês ou o francês na base, e vou avançando. Qual que é o limite de idade de vocês? Começa com qual idade o curso inicial? Para esses cursos, a partir de 16 anos, que são os cursos para adulto, né? Então, a partir de 16, o estudante já pode se matricular normalmente. Menores, fica nos programas de júnior, né? Então, a gente tem para estudantes a partir de 7, 8 anos de idade. E não tem limite máximo de idade. Então, qualquer hora é hora para aprender um idioma. Tá ótimo, não precisa. Tem o limite mínimo por conta de... É questão de governamental mesmo, né? De idade, menor de idade e tudo mais. Mas não tem limite máximo. Então, ainda é tempo. Beleza, eu vou lá e contrato um programa, mas eu já falo. Se eu não falo, tranquilo, eu vou começar do zero. Quantos níveis vocês têm? Qual que é a divisão de vocês? Hoje a gente tem 10 níveis na ILSC, tá? Cada nível dura 4 semanas. Então, a gente tem 4 níveis para iniciante, do B1 até o B4. 4 níveis do intermediário, então I1 até o I4. E 2 níveis do avançado, que é o A1 e o A2. Então, são esses 10 níveis que a gente oferece hoje na ILSC. Cada um tem a duração de 4 semanas. Na teoria, tem alguns estudantes que às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade, principalmente quando eles chegam no nível intermediário, pode ser que demore um pouquinho mais do que as 4 semanas para atingir o próximo nível. Mas, normalmente, são 4 semanas de duração para cada um.
Entendi. Então, se a gente falar assim que eu chego do zero, eu vou levar o quê? 8 meses para ter um nível de compreensão? São 40 semanas. Tá bom. Com uma variação mínima, assim, né? Se for necessário, mas a princípio 40 semanas, que dá um pouquinho, cerca de 8 meses, né? Mesmo os níveis são iguais, o inglês e o francês são 10 níveis? 10 níveis. A Vanessa perguntou. São 10 níveis os dois. E se eu já tenho alguma experiência, ou se eu já tenho algum conhecimento do idioma, como é que vocês me classificam, né, dentro da escala de vocês? Tá, então na ILSC a gente tem um teste próprio, que chama PROLA. E esse teste, ele analisa as 4 habilidades do estudante no idioma. Então, a gente vai acessar a parte de leitura, interpretação, de audição, né, o listening, a comunicação e a escrita. Então, isso tudo eles podem fazer do computador deles mesmo, de casa. Precisa ter webcam, porque na parte do áudio e da fala a gente grava, né, um vídeo do estudante para poder analisar essas habilidades depois. Então, fez esse teste, a gente vai passar o resultado final e a partir desse resultado a gente sabe em qual nível que a gente coloca cada estudante. Maravilha. Qual que é o volume de alunos por sala? Você tem ideia? Depende da localidade, tá? Então, Canadá nunca passa de 15. Tá? Austrália, de vez em quando a gente tem de 15 a 17, mas basicamente entre 12 e 15 alunos por sala de aula. Tá? Então, é uma sala bem pequena, dá para todo mundo receber atenção igualmente do professor, né? Então, é bem tranquilo. Os horários das aulas, é de manhã, de tarde ou de noite? A gente tem o idioma, né? O inglês a gente tem no Canadá de manhã e à tarde. Tá? Então, tem o meio período, que é só no período da manhã ou só no período da tarde. Tá. E aí a gente tem as cargas mais intensivas, que vão do período da manhã até um pouco depois do almoço. Então tem programa para quem veio de férias e fala, olha, eu quero aproveitar para melhorar um pouquinho, mas eu também quero ter tempo no final do dia para fazer o meu turismo. Então, sim, tem o intensivo, que é mais quem está bem mais focado mesmo. Focado, exato. Então, qual que é a diferença? Porque eu imagino que seja o mesmo grupo, né, que vai seguindo, só que um vai fazer aula complementada à tarde. Como é que vocês dividem? Gramática de manhã, conversação à tarde? Não? Como é que é feito? Isso. Então, a gente tem curso a partir de 10 horas semanais, onde o estudante tem aula só de segunda a quinta-feira. Então, ele tem só no período da tarde e de sexta-feira ele não tem aula. Esse tipo de curso, para quem tem um nível muito básico, a gente não indica, porque são basicamente aulas de conversação. Tá? Então, a gente tem o meio período de manhã, que daí seria de segunda a sexta, mais uma carga horária menor e mais ideal, né? O ideal para o estudante que tem um nível muito iniciante. Mas como é que a gente... Gente, qual que foi a pergunta? Mas eu fugi do assunto. Aí Como é que está estruturado, estruturado a sala? Sim, então, na ILSC a gente tem 2 divisões das aulas. A gente chama de aulas core e aulas skills. As aulas core, elas são as aulas de fundamento do idioma, tá? Então, é onde eles vão ver gramática, vocabulário, toda a parte estrutural mesmo do idioma. E na parte da tarde tem as aulas de skills, que são habilidades onde eles praticam basicamente a conversação dentro de um tema escolhido por eles, tá? Então, a divisão é feita dessa forma. Como a gente estava falando do meio período, quem escolhe o meio período de manhã vai ter só aula core, então vai ser a estrutura mesmo do idioma. E quem escolhe o meio período na parte da tarde são só essas aulas de conversação mesmo, dentro de uma habilidade específica. Eu consigo escolher para ser mais divertido o aprendizado, o que eu quero estar fazendo, se for o business ou se for alguma outra aula que tenha disponível. Isso, na verdade, na ILSC é um dos pontos que a gente sempre deixa claro para os estudantes. Na ILSC, quando eles vão contratar um curso, eles contratam a carga horária. Então, vamos supor que tem escolhido o mais intensivo, que são 25 horas por semana. Dentro desse curso, ele vai ter a divisão das aulas core e das aulas skills, mas ele escolhe a matéria em todas as etapas. Então, nas aulas core, é fundamento do idioma? Sim, mas ele pode escolher quais aulas ele quer colocar dentro daquela carga horária. O skills é conversação? Sim, e ele pode escolher quais aulas ele vai encaixar dentro da carga horária. A escolha ela é feita baseada no nível de idioma, né? Então, algumas aulas estão disponíveis para alguns níveis, outros não. E também na disponibilidade, quando eles chegam na escola. Mas são mais de 130 opções de curso. Então, sempre vai ter uma aula. Por exemplo,
Dá duas aí, dois exemplos. Tem business communication, tem yoga, tem gramática, tem mesmo mídia, Gastronomia. essas gastronomia, tem o café também. Então, em Montreal especificamente, a gente tem o café da ILSC. E a gente tem uma aula de café skills. Então, Ah, todos os alunos que se matriculam lá, eles podem fazer essa aula gratuitamente, né? E praticar no nosso café. Então, é uma coisa bacana também de destacar, né, para eles. show, show. Tem uma pergunta aqui que a Vanessa está fazendo, que é o Uhum. seguinte: para quem não sabe inglês nem francês, é loucura fazer os dois idiomas? Um pouquinho, é Vanessa, É né? É um Vanessa. pouquinho. É o que a gente fala para os estudantes que tem a possibilidade, né, de fazer o inglês e o francês junto em Montreal, mas a gente sempre fala para o estudante ter pelo menos o nível intermediário em um dos idiomas, não ser iniciante nos dois, porque é muito difícil aprender dois idiomas ao mesmo tempo do início. Precisa ter pelo menos um para ele se sentir mais confortável, né, para se comunicar, enfim, e daí começar o outro do início. Então, é possível, sim, vai ser um pouco difícil, mas a gente não indica que tenha, que comece os dois É, com muito básico, tá? eu acho que mistura muito a questão do vocabulário. Então, Sim, eu estou estudando os dois. Qual eu vou praticar? Porque o diferencial é justamente esse. Você aprende, vai para a rua praticar, ou vai botar uma televisão, aí você começa a misturar. Eu sugiro, mas é bem pessoal, que você foque em um idioma quando você estiver no nível que você deseja, ou pelo menos, sei lá, atingir um intermediário. Aí você muda a chave para o outro. Isso vai ajudar você a conseguir ter uma balança e aproveitar dos dois. Agora, vir aprendendo exatamente. os dois é complicado. Ela continua perguntando se o primeiro idioma em Montreal seria o francês. Depende de você. Aqui onde você chega, é o tal do bonjour, hi. Falou Uhum, bonjour, vai no bonjour, hi vai no inglês. Se você... Existem bairros na cidade, né, que são mais francófonos ou mais anglófonos. Então, a estratégia é muito essa. Se alguém vem estudar inglês aqui, jamais vou indicar que você vá para o Plateau Mont-Royal, que é a França fora da França. É a França no Canadá. Só tem francês. Quando eu digo só, né, gente, eu não tô... Depois... Tá, a a maioria dos maioria, a franceses estão maioria. lá. Mas se você vem para aqui, para o centro da cidade, em downtown, até o nome já muda. Downtown, o pessoal já fala Atwater, Westmount, já começa a puxar mais para o inglês. As placas na rua já são mais em inglês. Agora você vai pegar o Uhum. metrô francês, vai falar em francês lá, a sinalização do metrô. Então vai depender muito da região onde você vai morar. Então a estratégia é: vou aprender inglês, vou para os bairros mais anglófonos, porque eu vou ter uma probabilidade de me relacionar com mais facilidade, apesar da cidade toda, de modo geral, ter o bilinguismo como hábito, né? Mas seria essa estratégia aí. Você não vai me morar aprendendo inglês, não vai morar em Brossard, longe do centro da cidade, ou né, já mais fora da cidade, que você vai ter problema, porque lá em Brossard é mais francófono. Agora, se você está aprendendo francês, lugar ideal para você ter um relacionamento maior aí com o idioma. Então, depende muito dessa estratégia, por isso que é importante a gente poder orientar você qual vai ser o melhor caminho para você maximizar esse investimento que você está fazendo e alcançar o teu objetivo. Mas aprender os dois, eu não aconselharia, não. É. Bruna, Oi. fala para mim um pouquinho do tal do Greystone. Vamos passar, beleza? Idioma, maravilha. A gente vai voltar no idioma mais na frente, porque existe Uhum. uma conexão entre idioma e o curso que o Greystone oferece. E é Sim. importante, eu sei que as pessoas estão aí esperando a gente falar sobre. Então, vamos adiantar a fita. E o que o nosso objetivo aqui é dar o que o público quer. Vamos falar um pouquinho do que é o Greystone, né? Como é que ele está posicionado, o que ele oferece. Fala para a gente um pouquinho dessa marca aí do grupo ILSC. Tá, vamos lá. Então, o Grayson College, como eu falei para vocês, ele está no mercado já há 18 anos. A gente inaugurou no ano de 2002. E desde então a gente vem incluindo, né, algumas opções de cursos vocacionais que eles são similares aos cursos tecnólogos que a gente tem aqui no Brasil, né, em universidade. É um curso mais prático, de curta duração, quando a gente compara com um curso de bacharelado, enfim. É, então, a gente tem já a marca há 18 anos e os cursos que a gente oferece, eles são baseados nas demandas profissionais de cada localidade onde a gente está. Tá? Então, no Canadá, a gente tem basicamente a área de negócios, hospitalidade, turismo e atendimento ao cliente. E Montreal, especificamente, como eu falei que a gente mudou, abriu esse campus novo em dezembro agora,
porque em Montreal a gente não tinha espaço, ou em Montreal, no campus antigo a gente não tinha espaço para crescer e conseguir incluir mais, né, produtos com Greystone Montreal. Então hoje a gente está no campus novo, maior, a gente tem espaço para crescer, mas por enquanto a gente só está oferecendo o curso de International Business Management. Tá? Então, hoje, esse é o único curso que a gente oferece no Greystone Montreal, mas temos projetos aí daqui para frente, com espaço, né, para crescer, incluir outros programas na grade. Não é um curso de inglês. Não, precisa ter o inglês já. Tá? Porque a gente falou lá que na ILSC tem um curso de inglês base que você pode pegar uma modalidade de Business English lá. Mas esse curso que você está dizendo, ele não é. Qual que é o foco? Quem são as pessoas que fazem esse tipo de programa? Quem faz esse tipo de programa, geralmente são recém-formados do ensino médio, né? Ou uma pessoa que quer, de repente, agregar na formação que já tem aqui, ou buscar uma recolocação profissional em outra área que não seja de graduação. E é um curso que prepara o estudante para o mercado de trabalho dentro daquela área de estudo. Então, a gente tem International Business Management, para os estudantes que queiram seguir carreira na área de negócios, na parte administrativa. Então, dentro do curso, eles têm várias matérias, né, que eles vão estudar e trabalhar relacionadas a essa área. E durante o período que eles ficarem com a gente vai preparar esses estudantes para ingressarem no mercado de trabalho. No final do curso. Então, a gente está falando de um diploma técnico mesmo. Sim, profissionalizante. Exato. Então, maravilha. Que é focado na área de business. Então, vai ver um pouquinho de marketing, deve ver um pouco do marketing digital, um pouco de vendas, tudo de mercado. Então, esse é o foco. Maravilha. Para aqueles que estão aí olhando, né, acompanhando a live, ele emite, né, aqui no Quebec tem uma particularidade, o nome do diploma, ele, ao final, esse curso ele dá um AEC, uma atestação de estudo colegial que vai ser o diploma que você vai adquirir no final. Então, para você que está pesquisando sobre a imigração, você já sabe que o AEC, né, ele é um diploma que ele pode ser combinado com uma oportunidade de trabalho e te levar depois a tão sonhada e famosa residência permanente. Isso a gente vai falar logo no final, assim que a gente acabar com todas as informações do programa, a gente vai conectar esse projeto ILSC, Centro de Idiomas, Greystone, com o curso profissionalizante e o seu projeto de imigração. Então não perca, a gente vai chegar lá para contextualizar isso. Então vamos lá. Qual a duração do diploma do Greystone? A gente tem 2 durações, tá? Então tem a possibilidade do estudante contratar o curso diurno, que é na parte da manhã, até um pouquinho da tarde ali depois do almoço. São 32 semanas de curso, né, da parte acadêmica, e no final do programa 4 semanas de estágio obrigatório. Tá? Então, no final, são 36 semanas e o curso noturno de 64 semanas, sendo 60 semanas da parte acadêmica do curso e 4 semanas no final para o estágio obrigatório. Tá, então a gente está falando de 9 meses se ele for feito de dia, se ele for à noite, 18 meses. 18 meses, exatamente. Perfeito. Então, você tem a opção de fazer, pessoal, ou você faz de manhã com 9 meses de curso, tá? Ou você faz à noite, vai ter né, um espaço maior aí de tempo nas aulas, a carga horária semanal ela é menor, mas o curso ele leva mais tempo, são 18 meses de duração do curso, tá bom? Se vocês querem, bom, vamos lá. Então, no final eu vou conectar isso aí. Então vamos lá. Beleza, então eu tenho essas 2 opções. Quais são os requisitos para a gente poder ser admitido nesse processo? Então, nesse caso, o nível de inglês que é requerido é um pouco mais alto, então ele é um avançado 1, então é o nosso penúltimo nível, na verdade, o estudante ele já tem que ter um nível de inglês mais alto, e daí o diploma, o certificado de conclusão do ensino médio, né? Então, pelo menos 1 ano depois do término do ensino médio, eles já podem aplicar. Então, vai fazer o teste, né, o PROLA, então da mesma forma, eles vão fazer o teste, a gente vai agendar uma entrevista, depois que eles terminarem o teste, para fechar direitinho o nível. E aí, a partir desse teste, a gente vê se o estudante tem ou não o nível mínimo para se matricular no curso. Tá, bom, então, maravilha. Então, a título de diploma, começa no ensino médio. Então, para você que já é formado, para você que já tem, pouco importa, o seu nível elevado de formação já serve. Então, é bacana.
Agora vai ter que mandar o passaporte também, que é para validar a Sim, sua identidade, a ficha de matrícula da escola preenchida informando o que você precisa, vai pagar a sim, taxa de matrícula, que isso tem que ter, mas o mais importante, que é a barreira que impede aí as pessoas de entrarem, é que você tem que comprovar um nível de idioma. Isso é feito sim. pelo teste da ILSC, como já foi dito pela Bruna, e a validação depois de uma entrevista. Bruna, existe uma outra forma, fora o teste da ILSC, para que a pessoa possa ser admitida? Se eles tiverem algum exame de proficiência, tá? Os oficiais, então Cambridge, IELTS, a gente tem uma tabela de Equivalência? comparação, de equivalência, então pode ser feito se o teste estiver dentro da validade. Tá Então, esses bom. testes, normalmente, eles têm 2 anos de validade, depois da data que os estudantes receberam o resultado. Então, a gente pode usar esses, ou eles podem entrar também através da ILSC. O que eu acho que é um assunto que você quer entrar Que é o daí mais pra famoso, frente. que é o famoso tal aí do... Então, então, maravilha. Então, você não precisa somente fazer o teste da LSC, apesar de ser um teste maravilhoso. Eu enviei alguns ontem, o pessoal mandou o print, já está feito, já está feito, já está feito, o pessoal adorou. Uhum, Então, ele é bem sim, fácil, é bem simples. Você entra no seu próprio computador, conforto da sua casa, vai fazer com exato. calma, não vai ter a pressão de estar fazendo um teste, né? E aí depois você consegue já ter a classificação do seu nível, ou se você já tem o teste de proficiência, já passou pelo estresse aí, né? Já investiu no preparatório, no próprio teste, você manda, é feita a equivalência e você pode começar o teu programa. Para aqueles que não possuem o nível ainda, né, que se exige, vamos pensar assim, se eu começar do zero, quanto tempo de idioma eu precisaria fazer na ILSC para entrar no Greystone? Eu precisaria fazer o quê? 9 meses? Se do zero são 4 semanas, 16, 32, quase 40 semanas para chegar no A1. Se ele começa no B1, lá no início mesmo, vai passar pelo B1, B2, B3, B4 e 1, 2, 3 e 4 até chegar no Tá, A1. Então é então um período mais longo, assim. para você que está zero do idioma, então você precisaria em torno de 9 a 10 meses de curso na ILSC para poder entrar e seguir no Greystone sem ter que fazer nenhum outro teste ou ter o nível que eles exigem. Esse Sim, programa, ele não é um programa normal de idiomas. É o não. famoso... Como é que é o nome aí desse É o famoso... Pathway. É o famoso PEF, que todo mundo Exato. pergunta. Então, ele é um curso de idiomas focado na preparação para você entrar na universidade ou no college, né? O Isso. PEF da ILSC, ele é válido para várias instituições canadenses, não só para o próprio Greystone do grupo ILSC, mas principalmente ele te ajuda a fazer uma ponte entre, né, o idioma mais o college aí, o específico do Greystone. Então, é importante que você pode fazer um plano direto do zero até o nível exigido para entrar, ou se você já tem um nível, você vai fazer a prova de proficiência, o teste para saber em que nível Uhum. você está, e você vai completar apenas, né, os meses, as semanas que faltam para você ser elegível para o PEP. É isso? Exatamente. É nesse sentido. Exatamente isso. Quando o estudante não tem o nível, a gente vai passar para vocês um plano de estudos. Então, dependendo do nível que ele tirou, a gente vai falar para vocês: olha, esse estudante precisa de 16 semanas, ou ele vai precisar de 24 semanas, que são 6 meses. E aí a gente vai se ajustando e montando o plano de estudos para cada específico para cada um, né? Tá. Quando vocês emitem a carta de aceitação, não sei se você sabe me responder isso, mas se não souber, não tem problema. Quando emite a carta de aceitação, ela vem só do. Quando é PEFO, ela já vem do college dizendo que foi aceito com o curso de idiomas. Já é a carta Sim, conjunta. a gente faz a carta de aceite do curso e a condicional do college, né? Então, Ah, fica tá. mediante ao estudante atingir o nível para poder realmente ingressar no college, daí na data planejada. Ah, maravilha. Então, Então, você pode até ele já tirar o atingir visto de estudante, já consegue vir com o visto preparado para o para período o teu inteiro. projeto. Isso Uhum, ajuda, pessoal, para vocês no momento de aplicação do visto, quando vocês forem pedir e vocês já têm uma carta com período maior, vocês já conseguem entrar com visto de estudante. Isso facilita muito, porque depois a gente faz a prorrogação interna e é um processo mais simples do que fazer o pedido fora do Canadá. Então, é bem importante que essa conexão, quando faz-se o PEFOI, ter essa conexão entre a escola de idiomas e o college, ela acaba sendo muito importante, porque ajuda muito lá na frente vocês. Vocês vão economizar dinheiro com as taxas de aplicação
e ainda vão conseguir ter uma tranquilidade maior na renovação do visto de vocês. Então, isso é bem importante. Então, vamos fazer aqui vou dar uma passada aqui, vou conectar aqui todo o tema que a gente acabou de dizer. Para você que quer imigrar, quer fazer o seu processo de imigração para o Canadá e está cogitando a opção do trabalho, tá, gente? Porque o diploma da ILSC é um AEC, ele não é elegível ao PEC Estudos, ok? Para ser elegível ao PEC Estudos, são outras siglas. Caso você queira saber um pouco mais, veja nossa live de ontem ou outros materiais que nós temos disponíveis nos nossos meios de comunicação, mas o diploma emitido é o AEC. O AEC, ele é uma instituição privada, o Greystone, mas ele te permite pedir o tal do PGWP. Então, se você fizer o curso de 9 meses, você vai ter um PGWP de no mínimo 9 meses, podendo chegar até 1 ano. A gente já tem casos, né, que o agente concedeu, mas vamos pensar no cenário menor. Eu sempre trabalho com o pior cenário, então seria 9 meses. Ou se você fizer o curso à noite, a carga horária é menor, você tem mais tempo para se dedicar aos estudos em casa, a se dedicar às suas 20 horas de trabalho que você pode ter, e você vai ter um PGWP maior, porque como a duração do programa são 18 meses, a tendência é que você vai ter, né, um PGWP pela mesma duração. E é aí onde entra o pulo do gato, né? Onde você vai pegar a tua experiência de trabalho de 12 meses com o teu PGWP e vai conseguir fazer a submissão pelo PEC Trabalho. Então, veja, você já vai ter o inglês fluente, porque para começar o curso, seu inglês já tem que estar no nível bom. Você tem o inglês ou o francês, né? O programa é oferecido nos 2 idiomas, né? Não, no Greystone é só inglês. Só inglês. Tá? Isso. Perfeito. O curso é em inglês. Você vai ter o seu nível de inglês ok, tá? Você conta com a francização que o governo do Quebec te oferece, por isso que fazer o curso à noite te ajuda. Você pode se inscrever na francização de manhã, inclusive receber uma verba por parte do governo. Cada semana aqui são $184 se você estuda, se não me falha a memória, 184 ou $187 por semana se você estuda full time a francização. Então você vai conseguir receber uma ajuda do governo, faz o seu college no período da noite, então você vai trabalhando já dois requisitos para o seu processo de imigração. Acabou o college, seu francês vai estar no nível que você precisa para aplicar a imigração e para o mercado de trabalho, e lá você vai poder aplicar os seus 12 meses de trabalho, completar, né, suas 30 horas por semana e aplicar o seu processo de imigração. Isso se você for solteiro. Se você for casado, né, ou vier com acompanhante, esse seu acompanhante, a partir do primeiro momento que você já começar o teu college, ele já pode começar a trabalhar, e se ele alcançar essa experiência de trabalho antes de você conseguir acabar o teu processo, você pode aplicar também por ele pelo PEC Trabalho. Claro, ele precisa ter experiência de 12 meses, com 30 horas por semana, mais o francês na fala e na escuta. E ele também tem direito à francização, então ele pode ir lá pegar o curso do governo e aprender de forma gratuita. Se for full-time, ele recebe também o valor semanal ali para estar estudando. Então, gente, só não imigra quem não quer. É fácil? Não é fácil. Tem todos os seus pormenores, processos de adaptação, tem toda uma série de fatores que interferem nisso. Mas se você quer, se é o seu desejo, é uma questão de se organizar, focar, melhorar o idioma, né, puxar para colocar em prática, executar, melhorar o inglês, vir para cá, começar a fazer o college, ter paciência para aprender o idioma aos poucos. Então é super possível, tá? Então o Greystone acaba sendo uma grande opção, principalmente com a conexão que eles fazem aí com a LSC, com esse pathway. Assim, quando eu vi, conversando lá com a Bruna, olhando o material, eu falei, essa opção aí é fantástica. Claro, se você é da área de gastronomia, se você é da área de outras áreas, esse não é o seu caminho, apesar das condições serem super favoráveis, mas se você quer conhecer um pouquinho mais do mundo dos negócios, né, um pouco mais de administração de empresas, comércio internacional, marketing, né, que é o foco do programa, esse pode ser um caminho excelente aí para você, tá? Bruna. Oi. Quanto vale o show? Essa é a Vamos pergunta. lá, que todo Quanto mundo, a vale pergunta show? que não quer calar. Porque isso aí todo mundo tem, né? Só faltaram escrever. André, você Sim. não tá falando nada de novo. Ai, É gente. verdade, mas quanto vale o show aí? Quanto Vamos vale, assim? lá.
Hoje, tanto o curso diurno quanto o noturno, apesar de ter quase o dobro de duração, ele está custando o mesmo preço, tá? Então, são 7.695 dólares canadenses, já incluindo a taxa de matrícula, a taxa de material e o valor do curso, tá? Por sessão, né? Então, não, é o curso inteiro. Esse valor é tudo, tudo. Não se Hum, paga mais nada, entendeu? É Por esse sessão, é e por sessão. exceção. Então, 600, 7.695, com tudo incluso, gente. O exato. material, inscrição, o curso, vocês não vão pagar mais nada. Então, se você quer um AEC na área de business, cidade de Montreal, em inglês, 7.695, esse é o valor que você vai pagar para que você possa já dar início ao seu processo de imigração, já começar a dar a permissão de trabalho para o seu cônjuge, para que você possa trazer o seu processo, né, de PGWP o quanto antes para poder aplicar esse processo de imigração. Lembrando que você pode usar a experiência, veio para cá, não gostou do Quebec, pode aplicar na experiência canadense. A experiência com seu PGWP, ela é válida para o Canadá todo, tá bom? Então é importantíssimo ficar atento com relação a isso. Então, assim, não perca, não perca. Como é que é pago esse montante aí, esse 7.695? A gente tem À algumas vista, né? formas de pagamento, né, à vista. Se tem uma opção de parcelamento, mas daí tem uma taxa desse parcelamento, né? Então, todos os cursos no Greystone acima de 24 semanas, a gente dá uma opção de parcelamento, mas tem esse acréscimo, uma taxa de 100 dólares canadenses, tá? Então, daí divide-se em duas parcelas, né? Tá. Então, se tiver alguém com esse interesse, a gente pode conversar, mandar as datas certinhas, mas tem a opção de parcelamento em duas vezes com esse acréscimo da taxa de 100 dólares. Você sabe as datas que iniciam? Não? Foi isso que você falou que não sabe. Não, as datas, a gente tem, um dos pontos positivos é que, contrário de alguns colleges públicos, os colleges privados, a gente tem mais datas de início, elas são Flexibilidade. flexíveis. Então, eu não sei as datas de cabeça agora, porque são muitos cursos, muito diferentes, mas a gente tem pelo menos uma por mês ou uma a cada 2 meses. Alguns períodos, as datas de início são um pouco mais distantes que a outra, mas tem mais do que 3 datas de início por ano. Tá? Então Uau. dá para encaixar nos planos e, enfim, conseguir fazer o planejamento para embarcar na melhor época, né? Para o aluno sem ficar preso ali em 2 ou 3 opções só. Maravilha. Deixa eu ver aqui, a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal interagindo. Vamos lá. Esse curso de International Business em Montreal pode ser feito manhã e noite, na carga horária de 18 meses? Não, só pode ser feito à noite, de 18 meses. De manhã, Exato. ele tem a carga horária que vai completar 9 meses. Então, Exato. importante você ter, quem tem filho e não gosta de ficar longe dos filhos à noite, isso acaba interferindo. Mas são só 18 meses, gente, é rapidinho. Uhum. Passa voando. Adorei esse pulo do gato. Sério, dá para fazer o francês também pelo governo? Sim, dá para fazer o francês pelo governo. O que significa francização integral? Significa que você vai estudar um volume de horas que o governo estabelece. Normalmente são 15 horas por semana para ser considerado já como full-time ou como integral. Então você vai estudar, sei lá, das 9 a meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta. Isso você estudar o francês de graça, recebendo pelo governo. Então, seria isso. E aí você vai ter o seu período da tarde livre para trabalhar, à noite você vai poder fazer o Greystone, e assim você segue o teu plano até você avançar no idioma ou finalizar o college, e aí vai ficar mais tranquilo aí a tua vida. A Vanessa está perguntando uma ideia de preço do francês, do custo de idioma. Qual seria, Bruna, mais ou menos? Do curso com a ILSC de Isso, francês, uma isso. média de 200 e pouquinhos dólares por semana. Depende também da carga horária, tá? Então, a gente está com valor promocional que vale até dia 30 de junho. Então, Vanessa, se você tiver interesse, entre em contato com o André. Ele tem todas as informações, ele pode te passar o orçamento. Mas, assim, em média, 200 e pouquinhos dólares por semana. Daí vai depender da carga horária que vai ser escolhida. Daí pode ser um pouquinho mais ou menos. Tá, a Vanessa perguntou ali, eu não sei se ficou claro, mas eu acho que vale passar. Ela pergunta, quando eu termino o curso de francês, habilita ela a entrar no college? Vanessa, o curso do Greystone é somente em inglês, tá? Exato. Então, se você fizer o curso em inglês até o nível avançado 1, você Isso. já entra direto no college, tá bom? Então,
você vai ter que avançar. Se você já tem o inglês, melhor. Você faz o teste, passou, vai direto e vai estudando o francês em paralelo. Que aí você vai aprender o francês para a imigração, tá? Mas lá é só coisa. Uma pergunta. Esse valor do Greystone, ele é o valor normal do curso ou ele é uma promoção? Tem data limite? Tem data de matrícula para fazer? Esse valor que a gente tem hoje, ele é um valor especial, tá? Dada também toda essa situação que a gente está passando, né? A gente sabe que tem sido muito difícil, principalmente para os alunos aqui do Brasil. Então, esse valor ele é especial e ele está válido até o dia 30 de junho, tá? Então, quem tiver interesse, a gente precisa receber a matrícula até o dia 30 de junho. Então tem um mês e pouquinho aí. Ainda. Eu posso estudar em 2021, mas eu tenho que fazer a matrícula agora. Pessoal, não percam, porque o preço normal é o dobro, não é isso? É na casa dos 15 mil. É um pouco mais caro. A gente sempre tem, né, algumas promoções para o mercado brasileiro, mas essa tá muito especial justamente por conta dessa situação, né, que a gente sabe. Então, esse valor ele vai ser válido até o dia 30 de junho. Então, depois dessa data tem uma revisão dos valores. Então, ó, você que quer imigrar, você que quer fazer um curso para melhorar na sua carreira, você que quer ganhar mais vocabulário, deixar o seu inglês mais, né, fluido, mais profissional, a hora é agora. Ao invés de você deixar para amanhã, não sei como é que vai fazer, a oportunidade está passando aí na sua frente. É um valor... Eu falo literalmente, assim, eu já trabalho com isso. Quando alguém me pergunta, eu falo, você não vai achar um curso menor que 15 mil no ano. Mas eu achei um de 14.300. Aí você soma a matrícula, soma não sei o quê, 15 mil, 16, 18. Então, achar um AEC por esse valor é realmente muito difícil. Claro que não é para todo mundo, você já precisa ter um nível de idioma mais avançado, você já precisa estar um pouco melhor preparado, que é o que a imigração tem buscado cada vez mais, pessoas preparadas, né, para esse processo em si. Mas, se você já tem o idioma e está decidido, venha, te dá o direito de trabalhar enquanto estuda, trazer o teu acompanhante trabalhando com você, direito ao PGWP, que vai te abrir portas aí para assim, o que você quiser fazer. Ficar no Canadá de forma definitiva. Se você tem filhos, o seu filho vai para a escola gratuita, a escola pública canadense. Então, assim, dá para fazer um projeto em família, inclusive. Eu diria que, imagina, eu sou pai, tenho lá 2 crianças no ensino médio aí no Brasil. Quanto é que eu não pago numa escola particular? Eu quero melhorar o meu idioma. Eu pago inglês ou francês, eu pago para estudar, né, numa escola para melhorar o meu inglês e tal. Então eu estudo, minha esposa vai ficar caro se ela estudar, né, o meu acompanhante. Então eu não consigo, pago os meus filhos. Se você faz um projeto desse de 18 meses na ILSC, por exemplo, você vai pagar, faz a conta, você vai pagar muito menos. Você vai pagar o valor do teu tuition fee, você vai transferir a tua possibilidade de vir para cá, colocar os seus filhos numa escola pública, com uma qualidade de ensino igual, talvez a privada que você pague aí no Brasil, só que de forma gratuita. Então, seu filho vai ter uma imersão em 2 idiomas, inglês e francês. Eu digo pelo meu que está aqui, fala 4 hoje, chegou com 7, fala 4 idiomas. Escola pública, né, 1 centavo. Então, seu filho vai ter isso. Você consegue trocar e ter uma experiência internacional que vai agregar na sua vida como pessoa, na sua carreira, vai agregar na vida dos seus filhos, né, dos seus familiares. Então, gente, é uma questão de parar, pensar e colocar no papel. Vocês vão ver que, assim, até para quem não quer imigrar, é uma baita oportunidade de ter uma experiência para se destacar no mercado brasileiro, que cada vez mais se torna competitivo, né? Vem crise uma atrás da outra, só sobrevive quem realmente está bem preparado. Então, sabe, é uma oportunidade assim que dificilmente... Eu tenho 8 anos e nunca vi um preço tão baixo, não é isso? Também achava que era pegadinha, igual a moça comentou, pegadinha, só que não. Só que eu não. também achava que era pegadinha, eu fui validar com a Bruna. A gente fez um treinamento aí uns dias anteriores que eu falei, cara, tem um pegadinha aí, eu não vou botar isso aí no ar, não. Não tem pegadinha. Não tem pegadinha. Eles estão fazendo isso devido à situação como um todo. Falando em situação como um todo, como é que está funcionando o início das aulas hoje com a pandemia? Está cancelado? Está sendo online? Como é que está funcionando isso? A gente tem feito as aulas online, tá?
Então, os alunos que querem, né, fazer o curso online, eles podem fazer, começar daqui, depois viajar, enfim. Mas a gente também tem tido uma certa flexibilidade caso a data precise ser alterada. Então, o aluno que contratou um curso para esse ano, por exemplo, ou esperando que que as coisas se resolvessem até o final do ano, não vai rolar, não abriu fronteira, a gente tem uma flexibilidade de adiamento dessa data de início. Tá? Então, os alunos que já estão no Canadá, eles têm tido aula online, então continua todo mundo, mesma turma, fazendo tudo online até que a gente possa reabrir, né, a escola. Lembrando que quando você faz o teu processo online, o governo canadense já disse que não vai afetar no seu PGWP. Exato. Então, o plano pode começar, ou melhor, o plano deve começar agora. Até porque saiu uma notícia aqui, Bruna, mais focada em imigração, específico Quebec, que ele fala que o governo vai, na verdade foi uma especulação de um jornal aqui, de uma rádio, dizendo, ó, talvez vá mudar a imigração. Aí o povo tá todo, tá doido, né? E aí foi o que eu falei ontem no bate-papo que eu estava fazendo aqui com a Alina. E o pessoal, André, eu vou esperar, porque se vai mudar, então eu vou esperar. Só que na própria reportagem ela fala que se acontecer a mudança, vem um tal de direito adquirido. Ou seja, quem está aqui vai manter a regra antiga. Então, se você está programando fazer o teu processo e acredita no boato, que eu não acredito, eu espero que seja verdadeiro, mas se você acredita no boato, então vem logo, porque você entra dentro do tal do direito adquirido que está nessa tal dessa reportagem, e essa é uma ótima oportunidade. Então, para matrículas até o final do mês de junho, você consegue estar fazendo e reservando esse preço aí de 7.695, aí já com matrícula, material totalmente incluso, PGWP, espelhando a duração do curso. Então, eu te diria, não pegue o de 9 meses, pegue o de 18, que é muito melhor para o teu projeto Canadá. Só pegue o de 9 se o seu plano for outro, for ter só uma experiência internacional e tudo mais. Pensando em imigração, o noturno é a melhor opção para vocês, sem sombra de dúvidas, assim, nenhuma. Aí, vou mandar agora, bom, pessoal mandando. Manda, Aline, bom, a Leila falando, o pessoal está interagindo. Salva essa live, por favor. Eliane, ela vai ficar salva, vai ficar no IGTV, vai ficar no Stories também, fica lá no nosso timeline, tá? Então não percam aí, manda para os parentes, amigos, enfim, para quem vocês acharem que vale a pena. Pessoal, dúvidas? Senão eu vou liberar a Bruna. Bruna, tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar que você acha importante? Tem alguma coisa que você queira chamar a atenção aí? Olha, eu acho que a gente passou basicamente por tudo, né? A gente deu bastante detalhes. Uma coisa, de repente, se tiver algum aluno interessado em fazer o college em Montreal nesse momento, né, que queira se programar e precise fazer o PATHWAY, não tenha o nível mínimo, é possível começar o PATHWAY online aqui do Brasil, tá? Então, além de fazer o PATHWAY online, vocês economizam com acomodação, que vocês gastariam no Canadá, com transporte público. Vocês não poderiam trabalhar, né? Quando vocês viajam para fazer só o PATHWAY, vocês ainda não têm a permissão de trabalho, só a partir do primeiro dia do college, né? Então, a gente tem essa possibilidade no momento. Começar o PATHWAY aqui do Brasil, fazer aí no horário de vocês. A gente acompanha o horário do Canadá. Tá, então é das 11 da manhã até 4 horas da tarde aqui no Brasil, mais ou menos esse horário. Então pode fazer daqui de segunda a sexta-feira, vai fazendo o curso com calma, economiza o dinheiro que vocês iam gastar lá com acomodação e todo o resto para poder levar depois, né? E já se adiantem daqui para conseguir atingir o nível e chegar no Canadá já para fazer o college. Também tem essa possibilidade. Boa, Bruna, falou tudo agora, tirou. Falou tudo. Então, vou reforçar, eu preciso reforçar isso, porque eu acredito muito nesse tipo de plano. Então, você que está no Brasil estudando, imagina, você está trabalhando e o seu acompanhante ali, o seu cônjuge, né, sua esposa, seu marido, enfim, ele está ali em casa e ele que vai decidir que vai estudar o college. Já coloca ele para fazer o tal do Pathway, para se conectar com a próxima turma de início do Grayson, porque você vai estar em casa, se você ainda está trabalhando, você ainda tem uma receita. André, mas se eu fosse para o Canadá, eu ia ganhar em dólar. Não ia, porque você não pode trabalhar enquanto faz o Pathway. Você ia estar só gastando com o seu investimento, com sua reserva. Tá? Então,
estando no Brasil, você está no conforto da sua casa, você está ali com a sua estrutura, você não tem nenhum gasto extra, fora o programa de estudos, e já está construindo o seu plano Canadá. Então, você já começa o PF, imaginemos que a pandemia vai durar mais, sei lá, até o final do ano, que vai ficar ainda ruim essa entrada, não sei o que lá. Maravilha! Estuda daqui até o final do ano, que é com certeza o que você precisa para alcançar o nível do college, e você começa no ano que vem, de forma estruturada, o seu college. Aí sim, você larga tudo, chega aqui e você já vai poder começar a trabalhar desde o primeiro dia que você pisar no Canadá, que é quando você já começa o teu college. Então, a dica da Bruna aí foi fantástica, literalmente fantástica. Exato. Existe promoção, né? Eles estão com desconto para o Pathway Online, para os cursos online. Entra em contato aqui no inbox com o nosso pessoal, que a gente vai passar todas as informações. A gente vai sentar com vocês e montar esse plano. Quanto você vai investir no curso de idiomas, o quanto você vai investir para o college e como é que a gente vai estruturar esse programa. Lembrando que tem uma limitação de contratação do Greystone, que é só até o final do mês de junho. Depois o preço deve voltar ao normal, ou seja, vai dobrar aí desse valor que vocês estão falando. O Pathway tem data limite. Por exemplo, se eu fizer o Pathway aqui, imaginemos que eu preciso fazer 4 semanas de Pathway. Eu faço, só que eu só vou estudar em setembro do ano que vem. Tem alguma... Normalmente, o nosso certificado ele tem validade de 6 meses, tá? Então, o aluno deveria começar o college 6 meses depois que ele recebeu o certificado. Com essa situação atual, que a gente não sabe ainda como é que vai ficar, o certificado passou a valer 1 ano. Então, depois que vocês terminam, tem 1 ano para começar o college aí da data do certificado. Maravilha. Então, se você já é bom no idioma, você vai fazer pouquinho tempo, né, de Pathway, e se você quiser começar para frente, você tem 1 ano garantido. Mas senta com o pessoal, senta com a nossa equipe, que a gente vai fazer essa estrutura. O pessoal da LSC ajuda a gente trabalha em conjunto, tá, pessoal? É a mesma coisa, se entrar em contato com eles, só que com a gente vocês vão contar ainda com o apoio do visto, vão contar com o apoio da estrutura da imigração, um plano que a gente vai montar para vocês. Então a gente monta isso bonitinho, aí vocês vão ficar confortável, a gente segue a aplicação e traz vocês para cá, como a gente vem trazendo aí o povo nos últimos 8 anos aí, no mínimo. Bruna, muito obrigado pela tua participação. Imagina! Obrigada a vocês por abrir esse espaço para a gente conversar e passar mais informação, né? É sempre bom. Qualquer novidade que você tiver ou qualquer coisa também que precisarem aqui em Montreal, contem com a gente. Pode deixar. Gosta do Canadá todo, mas tem um carinho especial pelo Quebec, principalmente aqui por Montreal. Sim. Então, assim, fica a nossa disposição aqui, tá bom? Obrigada. E o mesmo para vocês que precisarem, a gente está por aqui quando muito precisarem. Obrigado. Tá bom? Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Nós nos vemos na segunda-feira com mais... segunda-feira a gente vai trazer o Tiago do Desjardins. Então, se você quer saber sobre produtos financeiros, como funciona abrir conta em banco, esses mitos aí do histórico de crédito, o que eu posso, o que eu não posso fazer, né, no meu cartão de crédito, enfim, transferência de dinheiro, sei lá, o que vocês têm de dúvida com relação à parte financeira, segunda-feira eu vou estar com o Tiago do Desjardins, vai ser às 14 horas, eu acho, 14 horas de Montreal, às 15 horas do Brasil. Ativa o sininho, que aí vocês conseguem acompanhar quando a gente entra online, tá bom? Ou já manda as perguntas também antecipadas, que já fica fácil da gente já passar para ele e ele já vem com conteúdo mais focado no que vocês querem saber. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, André. Tchau, Bruna. Obrigado. Obrigada.